Em um experimento de dupla fenda, a distância entre as fendas é 100 vezes maior que o comprimento de onda utilizado para iluminá-las, então C vai ser igual a 100 lambda. Qual a separação angular e radianos entre o máximo central e o máximo mais próximo? A gente tem que pensar em duas coisas. A gente tem que tangente de θ vai ser igual a ΔY sobre L. ΔY sendo a separação, e nesse caso, esse θ seria esse Δθ. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que, como são ângulos pequenos, tangente de θ vai ser aproximadamente θ. Então, a gente tem que θ igual a ΔY sobre L. Uma outra coisa também que a gente vai usar nessa questão agora vai ser que a gente tem aquela formuleta lá esperta aqui. D seno de θ é igual a NY. NY. N lambda. Eu chamei de lambda de Y 500 vezes. Aqui também, como a gente está pensando em ângulos pequenos, a gente fala que é a mesma coisa. A gente fala que seno de θ é aproximadamente θ. E como o N vai ser 1, porque a gente quer a distância entre o mais próximo, a gente tem que... Perdão, aqui escrevi seno, aqui é θ. A gente tem que θ vai ser igual a lambda sobre D. Mas a gente guarda essa informação. Agora, a gente quer saber a separação angular entre eles. Então, a gente pode escrever aqui a separação angular, que vai ser esse θ, lambda D sobre 100, D é igual a 100 lambda, corta, 1 vezes 10 a menos 2 radianos. Isso aqui sempre em radianos. E agora, para a letra B, a gente também tem igual a essa expressão com essa expressão. ΔY sobre L é igual a lambda sobre D. Deixa tudo em termos de ΔY, lambda, L, D. Aqui a gente tem ΔY, a gente sabe que lambda sobre D é igual a 1 sobre 100, vezes o L. O L é igual a 50 centímetros, então a gente tem que isso vai ficar 50 vezes 10 a menos 4 metros, que vai ser como 1, 5, 10 a menos 3 metros, 5 milímetros. Em um sistema de dupla fenda, produz franjas de interferência para a luz do sódio. Lambda é igual a 589 nanômetros, com uma separação angular de 3,5 vezes 10 a 23 radianos, para qual comprimento de onda a separação angular é 10% maior. Bem, essa aqui é a nossa separação angular, nosso Δθ, a gente tem que esse Δθ vai ser lambda sobre D. Então, o que a gente tem que pensar? A gente sabe, a gente pode escrever que a gente tem um Δθ, lambda D, a gente tem um Δθ', que é igual a lambda' sobre D. Então, vamos escrever isso tudo em função de D. A gente deixa o D em evidência, fica que lambda', Δ'Y, como D é igual para os dois, vai ser igual a lambda Δθ. A gente sabe que agora a gente quer achar esse lambda'. Então, a gente tem que lambda' é igual a lambda Δθ' sobre Δθ. Mas o lambda' a gente sabe... O Δθ' sobre Δθ, ele fala que é 10% maior. Então, uma coisa que é 10% maior que a outra vai dar aqui, isso aqui, 1,1. Vezes o lambda. Isso aqui é 589 nanômetros vezes 1,1. E isso aqui vai dar 648 nanômetros. Um sistema de dupla fenda produz franjas de interferência para a luz do sódio, lambda 589 nanômetros, separadas por 0,208. Então, a nossa separação é 0,208. Qual a separação das franjas quando o sistema é imerso em água? A gente tem, da nossa forma, essas coisas que a gente achou aqui em cima, que o quê? Que esse delta lambda era L, comprimento de onda sobre D. Então, delta lambda é igual a L,
comprimento de onda sobre D. Isso com bastantes aproximações. Ai, qual a separação das franjas quando o sistema é imerso em água? Só que a gente tem que lembrar que o quê? Que o lambda N é igual a lambda sobre N. Isso aqui é pro caso que esse Nzinho, o índice de refração, é 1. Geralmente, esses casos assim. Aí quando um sistema é diferente, a gente tem que pensar o seguinte. Delta L vai ser L na água. Vou botar água. Vai ser L. O lambda N vai ser... Não, a gente escreve lambda N sobre D, que vai ser L lambda ND. O N da água, a gente tem que o L é igual... A gente tem que esse valor L lambda N vezes 1 sobre D, a gente tem que esse valor todo aqui, que é o nosso delta Y, eu ia falar delta lambda, eu confundo muito os dois, vai ser igual a 0,28 vezes 1 sobre D, não, perdão. Isso aqui tava errado, tava ao contrário. Aí, sobre 1 sobre 1,33, a gente vai ter que esse valor aqui vai ser aproximadamente 0,1564. Essa vai ser a nossa separação. Na figura, dois pontos pontuais de radiofrequência S1 e S2 separados por uma distância D igual a 2m estão irradiando com fase 0,5 metros. Em fase, com lambda igual a 0,5 metros. Um detector escreve uma longa trajetória circular em torno das fontes, em um plano que passa por elas. Quantos máximos são detectados? Então, né? Aí tá tudo meio confuso, assim. Mas é que o quê? A gente vai ter uma fonte aqui e outra aqui. E vai ter um círculo. Não sei o raio desse círculo. Mas um círculo gigante. Tá? Tá meio ovalado, mas era pra ser um círculo. E a gente tem uma fórmula muito importante de seno de θ é igual a n lambda. E a gente também sabe que a função seno de θ varia entre 1 e menos 1. Então, a gente tem que seno de θ é igual a m lambda sobre d, que é igual a 0,5 vezes lambda, que é igual... Não, lambda, esse m a gente não sabe, que a gente quer descobrir. A gente pode pensar em como inteiro para saber o número de máximos, sobre 2 metros. Aqui a gente tem que isso aqui é igual a 0,25 vezes m. Esse m pode ser maior que 1 ou menor do que 1, mas ele é inteiro. Só que se aqui for 5, vai ultrapassar, o valor de seno vai ultrapassar 1. Então, a gente tem que o nosso m máximo é 4. Só que não somente isso. A gente tem os valores de m possível: 0, 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 4. Só que isso não é tudo. Quando a gente está olhando de um só lado, a gente encontra as fontes. Só que a gente não tá vendo nessa dimensão aqui, nesse ponto aqui. Quando a gente olha em mais de uma dimensão, a gente tem que considerar. A gente tem um valor para mais ou menos 1 e para 1. Mas quando o valor for 4 ou menos 4, para mais ou menos 1 a gente tem um valor. A gente tem um máximo aqui. Eu vou desenhar eles um pouco melhor. A gente tem um aqui, a gente tem um aqui, a gente vai ter um aqui. A gente vai ter um aqui e um aqui. Correspondente ao 0. Aí agora, correspondente ao 1, a gente vai ter um valor aqui e um valor aqui. E um valor aqui e um valor aqui.
correspondentemente ao 2, eu esqueci de marcar aqui, perdão. Correspondente ao 2, a gente vai ter um bichinho aqui, outro bichinho aqui, outro bichinho aqui, outro bichinho aqui. Esses bichinhos são os máximos, perdão, tô chamando de outros nomes. No 3, a gente também vai ter 4 deles. Mas e agora? E esses que estão nos cantos? Esse aqui e esse aqui? A gente só vai ter um. Um para cada. A gente vai ter 2, então. Contando o número de bolinhas, porque o seno de θ, para valor para ser 1, a gente só vai ter 2 valores, menos 1 e 1. Então, a gente só vai ter, quando aqui for 4, o θ vai poder ser 1 e menos 1, só vão ter 2 valores que vão ocupar isso. Então, no total, a gente vai ter um número de 16 máximos. No experimento de dupla fenda, o ângulo θ é 20, a distância entre as fendas é 4,24 micrômetros e o comprimento de onda é 500 nanômetros. Então, vamos anotar as informações. θ igual a 20 graus e a distância entre as fendas o nosso D é 4,24 micrômetros. Qual múltiplo de lambda corresponde à diferença de fase entre as ondas associadas aos raios R1 e R2 ao chegarem no ponto P daquela distância? Primeira coisa é que esse grau incomoda, porque as contas não costumam coisar com ele. Eu nunca lembro qual que era a transformação. Aí eu quero saber o meu... Nossa, nem lembro nem que era pra botar aqui. Mas enfim, aqui, então, x é igual a 20. X é igual a 20 sobre 180. Isso aqui não é um X, pode chamar de qualquer coisa. Chamar de Azinho, a linha, para não confundir. Então, eu tenho que a linha é igual a π sobre 60. Só para deixar claro e não coisar as coisas. Então, na letra A, eu posso lembrar do quê? Posso lembrar que n seno de θ é igual... Não, perdão. D seno de θ é igual a n lambda. Eu tenho que seno de θ, eu quero descobrir o meu n. N é igual a D seno de θ lambda. Como 20 graus é um ângulo muito pequenininho, a gente pode falar que isso aqui é aproximadamente dθ lambda. A gente escrevendo isso aqui, a gente põe que D é 4,24, 10 a menos 6. Esse aqui vai ser π. Lambda é igual a 500 vezes 10 a menos 9, 60. E isso a gente vai chegar no resultado que vai ser próximo de 2,96, por aí. E isso aqui é em comprimento de onda. Pera. Não precisa colocar isso, mas esse é o múltiplo. Porque o N já tá em comprimento de onda. Então, qual a diferença de fase em radianos? A diferença de fase em radianos, a gente calcula a diferença de fase desse jeito. N 2π. A gente traz que isso daqui vai ser 2,96 vezes 2π, que vai ser aproximadamente 18,2 radianos. E na letra C, o que ele pede é determine a posição do ponto P, indicando o máximo ou o mínimo que se encontra, ou o máximo ou mínimo que ele se encontra.
Então, a gente consegue pensar sobre, olhando pro θ. Não, na verdade, olhando pro N. Porque o N indica, tipo, se a gente pensar em um N como... O N, tipo, vai indicar o inteiro. Aqui, nesse eixo daqui, pera. Se o N for igual a 1, vai estar, tipo, nos máximos. Ou igual, se for inteiro, vai estar nos máximos. Se o N... O zero também, né? Que a gente tem o central. Vou escrever ele assim. Se o N... Imagina que tá igualmente espaçado. Tipo, com espaço igual, no mesmo intervalo desse negócio. Aí se o N foi alguma coisa com meio, tipo 2,5, 1,5, aí vai ser um ponto de mínimo. Já como aqui esse N não é perfeitamente um 3, a gente fala que vai estar entre o terceiro máximo e a gente tem o primeiro mínimo, que é 0,5, o segundo mínimo é 1,5, o terceiro mínimo é 2,5. Então, entre o terceiro máximo e o terceiro mínimo. Máximo secundário, no caso. Porque nesses M's aqui não entra o máximo central, e o máximo central existe. Mas ele vai estar mais próximo do máximo. Suponha que o experimento de Young seja realizado com uma luz verde azulada com um comprimento de onda de 500 nanômetros. A distância entre as fendas é 1,2 milímetros e a tela de observação o L está a 5,4 metros de distância das fendas. A que distância estão as franjas claras situadas perto do centro da figura de interferência? Então, aqui a gente tem que lembrar do quê? A gente tem que lembrar dessa fórmula que a gente achou aqui em cima ainda. O delta y é igual a lambda L sobre T. Então, delta y vai ser aproximadamente, né? Vai ser igual a lambda L sobre D. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a gente tem o valor 10 a menos 9, o nosso L é 5,4, o nosso D é 1,2 vezes 10 a menos 3, e isso vai dar pra gente um valor que vai ser mais ou menos uns 2,25 vezes 10 a menos 3. Tipo, eu sei que aqui meio que corta, tipo, algumas coisas, mas isso aqui fica em metros. E é isso. E por que aqui, na verdade, tem um N também, mas o N vai ser o Nzão, o número de franjas. Só que a gente toma esse Nzão como sendo 1, né? Porque é o delta lambda. E aqui as franjas claras, por que a gente pegou o delta Y? Porque a gente está falando das franjas claras situadas perto do centro da figura de interferência. Se fosse alguma franja, sei lá, tipo, sei lá, terceira franja clara, a gente pegava aqui o Y, não delta Y, o Y, vai ser 3 lambda L sobre D. Mas a gente está falando da primeira, as mais próximas, então o N vai ser 1 inteiro, e a gente vai colocar dessa forma. Uma luz verde monocromática com um comprimento de onda de 550 nanômetros é usada para iluminar duas fendas estreitas paralelas, separadas por uma distância de 7,7 vezes 10 a menos 6 metros. Calcule o desvio angular, o θ, na figura 35.10, que é essa daqui, da franja clara de terceira ordem, m igual a 3, em radianos e em graus. Então, vamos lá. A gente tem que pensar no quê? A gente tem que lembrar que d seno de θ é igual a n lambda. Então, seno de θ é igual a n lambda. E a gente vai tomar seno de θ aproximadamente θ. Então, θ vai ser n lambda. Não,
Escrevi tudo errado. Isso aqui vai ser N lambda sobre D, tomando o seno de θ para tamanho da lente θ, a gente tem que θ vai ser N lambda sobre D. Então, a gente faz para a letra A. Radianos vai ser isso mesmo, porque a gente está calculando tudo no SI. Então, N vai ser 3, que é a franja clara de terceira ordem. Então, franja clara inteiro, terceira ordem, vai ser 3. O lambda vai ser 7,7 vezes 10 a menos 6. E o D vai ser dado por... Não, perdão, botei errado de novo, não sei onde estou com a cabeça. Esse aqui vai ser 3 vezes 550 vezes 10 a menos 9 vezes 7,7 vezes 10 a menos 6. E isso aqui a gente vai chegar em mais ou menos 0,21 radianos. E pra gente passar isso aqui para graus, a gente pega que θ grau vai ser igual a 0,21, 180 sobre π, vai dar 12,3 graus. Em um experimento de dupla fenda, a distância entre as fendas é 5 milímetros e as fendas estão a 1 metro de distância da tela. Duas figuras de interferência são vistas na tela, uma produzida por uma luz com comprimento de onda de 480 nanômetros, que eu chamei de 1, e outra por uma luz de comprimento de onda de 300 nanômetros. Qual a distância entre as franjas na tela? As franjas claras de terceira ordem das duas figuras de interferência. Então, a gente tem que lembrar que y vai ser igual a L lambda sobre D vezes N. E a gente quer fazer o módulo y2 menos y1, mas a gente sabe que o y2 vai ser maior que y1. Tipo, a gente não sabe, mas se for negativo, é só colocar o módulo. Então, a gente faz que o módulo vai ser igual a L lambda 2 sobre T vezes 3 menos L lambda 2, 3, D. A gente deixa em evidência L lambda D. E aqui a gente faz o delta lambda. Aqui a gente substitui os valores agora. L é igual a 1, lambda aqui é 3, perdão. 3 dividido por 5 milímetros. O delta lambda, a gente calcula a diferença do lambda 2 menos lambda 1, e isso dá pra gente 120 nanômetros. A gente fica com 120 vezes 10 a menos 9. E aqui a gente chega num valor de 72 micrômetros. Na figura, duas fontes pontuais isotrópicas S1 e S2 emitem ondas luminosas em fase cujo comprimento de onda é lambda. As fontes estão no eixo X, separadas por uma distância d, e um detector de luz é deslocado em uma circunferência de raio muito maior que a distância entre as fontes, cujo centro está no ponto médio da reta que liga as fontes. Então, a gente finge que isso aqui é um círculo que liga as fontes. São detectados 30 pontos de intensidade zero. 30 pontos de mínimo. Entre os quais dois no eixo X, um à esquerda e outro à direita das fontes. Qual o valor de D sobre lambda? Primeiramente, a gente vai marcar aqui no nosso negocinho, a gente pensar. Tem um ponto de mínimo aqui, tem outro ponto de mínimo aqui, que estão no eixo X, como ele falou. Depois, a gente tem 14 outros em cima e outro embaixo, que restou 28, e que é simétrico. Hoje tem 14 para cima, 14 para baixo. Então, a gente... E nunca vai estar aqui em cima do eixo Y, nunca vai estar aqui no meio, porque são pontos de mínimo, eles vão estar para cá, assim. Mas não aqui, para cá, começando aqui.
e vai ter 7. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui embaixo é a mesma coisa. Só botei esses 3 pontinhos pra ficar mais fácil. Então, a gente tem que lembrar da fórmula d seno de θ é igual a n lambda. Seno de θ é igual a n lambda sobre d. E o seno de θ, ele varia de entre 1, menos 1 e 1. Então, a gente tem que pensar que esse n que vai delimitar um pouco disso. E aqui a gente já tem, a gente pode pegar um valor conhecido, ó. Daqui a gente sabe que esse ângulo aqui é 90. O seno de 90 é igual a 1. O n desse negócio aqui, o n é igual a m mais 1 sobre 2 para inteiros. Aqui é o primeiro ponto de mínimo, mas o m é igual a 0. Eu tenho outros 7. Nesse aqui, o m é igual a 7. No sexto ponto, o m é igual a 7. Então, no oitavo ponto... Não, perdão. No sexto ponto... Não, no sétimo ponto, o m é igual a 6. Então, no oitavo ponto, o m vai ser igual a 7. Então, 1 vai ser 7 mais meio. Vezes lambda sobre d. Então, aqui a gente quer o contrário. D sobre lambda é igual a 7 mais meio, que é igual a 7,5. Na figura, as fontes A e B emitem ondas de rádio de longo alcance com comprimento de onda de 400 metros. O comprimento de onda vai ser gigantesco. E a fase da onda emitida pela fonte A está adiantada a 90 graus. Então, a gente está aqui a fase inicial, 90 π sobre 2. A gente considera isso, 90 π sobre 2. Emitida pela fonte E em relação à onda emitida na fonte B. A diferença entre a distância RA da fonte A e o detector D ao detector D, a distância RB da fonte B ao detector D é 100. Então, nosso ΔX é 100 metros. Qual a diferença de fase entre as ondas no ponto D? A gente tem que lembrar da fórmula que a diferença de fase é igual a 2π ΔX sobre lambda. Só que aqui a gente tem que considerar também esse carinha inicial. A gente tem que tirar o que a gente já tem de diferença de fase. Então, aqui a gente faz 2π. Aqui o ΔX vai ser 100 metros. O lambda vai ser 400 menos π sobre 2. Corta, 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 corta. Aqui corta, fica a gente que π sobre 2 menos π sobre 2, 0. Então, a diferença de fase é nula. Aqui, por que é menos também? Aqui é menos por quê? Porque a fonte A, ela tá adiantada já. Então, ela sai já na frente. Só que ela vai percorrer um caminho menor do que o B. Ela vai percorrer um caminho bem menor do que o B. Não, um caminho maior do que o B. Quando ela percorre um caminho maior, ela acaba se atrasando, assim. Só que como ela estava adiantada, esse atraso e essa adiantação inicial vão se apagar. Então, por isso que aqui vai ser negativo, porque ela já estava adiantada. E como ela percorre um caminho maior, isso significa que ela vai se atrasar. Na figura, duas fontes pontuais isotrópicas acima e 2 emitem luz em fase com a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda. As fontes separadas por uma distância 2D é igual a 6 lambda, que isso aqui vai ser a distância entre fontes, estão em um eixo paralelo ao eixo x. No eixo x, que é uma distância d igual a 20, d igual a 20 lambda, que o meu d é meu L, né? Do eixo das fontes, com a origem e distância das fontes, foi instalada na tela de observação. A figura mostra dois raios que chegam ao ponto P da tela, situado a uma distância xp da origem. Aqui está a origem. Nesse caso aqui, a distância xp vai ser tudo isso aqui. Para qual valor xp os raios apresentam a menor diferença de fase possível?
Eita. A menor diferença de fase possível vai quando seu XP estiver aqui em cima da origem. XP é igual a 0, que vai estar representando o máximo central. E vão percorrer o mesmo caminho, as duas fontes. Então, para qual múltiplo de lambda a diferença de fase é a menor possível? Também, quando o n for igual a 0, quando não tiver nenhuma diferença de caminho, então o número de comprimentos de ondas de diferença vai ser 0. Letra C. Para qual valor de XP os raios apresentam a maior diferença de fase possível? Isso a gente tem que lembrar que seno de θ, seno de θ, na verdade, seno, distância entre as fontes vezes seno de θ é igual a n lambda. Então, eu tenho que o seno de θ é igual a n lambda sobre a distância. Eu tenho que meu n eu quero achar. A distância, o lambda é igual a... Não, o lambda... A distância eu sei que é 6 lambda. E aqui eu sei que esse seno de θ, o valor máximo dele é 1. Corta lambda, eu tenho que meu n é igual a 6. E aqui na letra D, para qual múltiplo de lambda a diferença de fase é a maior possível? Pera, eu acho que eu acabei fazendo... essa é a resposta da letra D. Da letra C é o valor de XP. Eu troquei. Esse aqui é a D. E essa daqui é a C. Perdão. Para qual valor de XP? Eu tenho que o meu XP, que vai ser a distância até aqui, eu tenho que calcular essa distância, que antes a gente chamava ela de um outro nome, a gente chamava de delta Y, não, de Y, porque, então a gente tem que esse XP é igual a esse ângulo θ, o XP vai ser tipo, melhor fazendo aqui uma coisa que fica acho que mais entendível. A gente tem que a tangente de θ é igual a esse XP, esse aqui que a gente percorreu aqui, sobre a distância entre as fontes, sobre o L. Como minha tangente de θ é para ângulos pequenos, então a gente pega aqui isso aqui aproximadamente θ, que é aproximadamente seno de θ, aproximação da aproximação. Como aqui a gente pegou que pro máximo o seno de θ vai ser 1, então eu tenho que 1 é igual a XP sobre L. Então, aí eu vou ter que XP é igual a L. XP vai ser 20 lambda. Pensando agora na E e na F, a gente tem que o nosso θ, ele vai ser dado por XP sobre L, aproximadamente. E aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter que o XP vai ser 6 lambda e o L é igual a 20 lambda. Então, a gente tem que isso aqui vai ser aproximadamente 0, não, vai ser igual a 0,3. 0,3 vai estar mais próximo de 0 do que de π. Então, a gente tem que isso é mais próximo da máxima. Questão 25. Duas fontes luminosas pontuais isotrópicas S1 e S2 estão no eixo Y, separadas por uma distância de d
é igual a 2,7 vezes 10 a menos 6 metros, emitem em fase com comprimento de onda de 900 metros. Elas estão inicialmente em fase, então elas têm que ter uma diferença de fase de pelo menos meio comprimento de onda para ser interferência destrutiva no ponto P. Aí, um detector de luz é colocado no ponto P, situado no eixo X, a uma distância xp da origem. Então, aqui é xp. Qual o maior valor de xp para quando a luz é detectada é mínima devido a uma interferência destrutiva? Aqui é D, é o que eu vou chamar de Dzão. E eu tenho esse triângulo, olhando assim, eu sei que o ΔX, que é a diferença de caminho, que vai ser a diferença de caminho entre D menos XP, vai ser igual a N vezes lambda, certo? E eu tenho que o meu D por Pitágoras é igual a raiz de xp ao quadrado mais D ao quadrado. E aí a gente pode botar tudo isso na fórmula. Xp ao quadrado mais D ao quadrado menos xp vai ser igual a N lambda. Aqui a gente vai ter que a gente tem que pensar. Pera, vamos primeiro mexer na fórmula. Aqui a gente passa para o outro lado, esse xp ao quadrado mais d ao quadrado é igual a n lambda mais xp. A gente põe todo mundo ao quadrado, xp ao quadrado mais d ao quadrado é igual a n ao quadrado, lambda ao quadrado, mais 2xp n lambda mais xp ao quadrado. A gente corta esse aqui, ai que delícia, cortar dos dois lados, xp é igual a d ao quadrado, xp vezes 2 lambda n, pronto, agora tá melhor. D ao quadrado menos n ao quadrado, lambda ao quadrado. xp é igual a d ao quadrado dividido por 2 lambda n menos esse aqui fica n lambda dividido por 2. E aqui, agora, a gente sabe que o que? A gente tem que dar um valor para n. O n, ele é dado por m mais 1 sobre 2, para quando as ondas estão inicialmente em fase, que é a chama de interferência destrutiva. Nesse caso, a gente consegue ver que conforme esse n é pequeno, a gente tem um menor valor de xp. Menor o n, maior o xp. A gente quer um xp grandão. Então, a gente vai jogar o n lá para baixo e vai colocar aqui o m igual a 0. Então, o nosso n, vai ser 1 sobre 2. E isso a gente põe xp é igual a d ao quadrado. Aqui, 1 sobre 2 fica n somente. M, no caso, fica somente lambda, perdão, menos lambda sobre 4. Agora, a gente substituindo os valores nessa continha, a gente tem o 2,7 ao quadrado vezes 10 a menos 12 dividido pelo lambda 900 vezes 10 a menos 9 menos 900 vezes 10 a menos 9 sobre 4. A gente chega num valor de aproximadamente 7,88 micrômetros. Em um experimento de dupla fenda, o máximo de quarta ordem para um comprimento de onda de 450 nanômetros é observado para um ângulo de θ igual a 90, para quando n igual a 4. Que faixa de comprimento de onda dentro do espectro da luz visível não está presente nos máximos de terceira ordem? Perfeito, letra A, a gente vai usar a fórmula de sempre, n seno de θ, perdão, d seno de θ é igual a n lambda. A gente sabe que, para o caso de n igual a 4, d seno de θ fica 1, n fica 450. A gente tem que d é igual a 1.800 nanômetros.
Aí agora pro caso, ele fala para os máximos de terceira ordem. Então D seno de θ é igual a N lambda. Nosso D é 1800. Pera, vamos colocar que nosso seno de θ é igual a N lambda D. E nosso N é igual a 3. Nosso lambda não temos, a gente quer achar o lambda que não vai dar certo isso. 1800. E aqui fica lambda sobre 600. Só que isso aqui tem que ser menor do que 1. Porque 1 vai ser quando n for 4. Então não vai valer mais. Então a gente sabe que o lambda sobre 600 tem que ser menor que 1. Quando o lambda for 600, vai ser 1 sobre 1. Então, lambda tem que ser menor do que 600. E como tem que ter dentro do espectro, o intervalo para o lambda é ser de 400. De 400, obviamente, não vai estar. Pera, 400 é menor do que lambda, que é menor do que 600. E esse dentro do espectro. E agora, para a letra B, a distância entre as fendas deve ser aumentada ou reduzida. Pra gente ter, pra gente conseguir, pra eliminar toda a luz do visível no máximo de quarta ordem, o que a gente deve fazer? Pra eliminar toda a luz do visível, a gente tem que, no máximo de quarta ordem, vamos chamar esse D' de outra coisa, porque vai ser uma nova coisa, vezes o seno de θ, vai ser 4 lambda. Que para o θ vai mudar. 4 lambda, isso. A gente vai ter que lambda é igual a D' seno de θ sobre 4. A gente pode ser duas coisas que a gente quer analisar. Ou ele vai estar para fora, vai ser maior do que 700 nanômetros o lambda, ou vai ser menor do que 400, para estar completamente fora. Então, a gente tem que D' seno de θ sobre 4 é maior do que 700. Isso aqui, a gente tem que D' seno de θ sobre 4 é menor do que 400. Aqui a gente pode, então, escrever que D' seno de θ vai ser maior que 2800, ou D' seno de θ, esqueci de botar linha, vai ser menor do que 1600. Quando θ é igual a 90. Aí se a gente tem que esse D' 1 vai ser maior que 2800, e esse D' pode ser 1600, escrevi bem gigante aqui, ou temos essas duas opções. Então, ou a gente, ele pergunta para eliminar a distância entre as fendas deve ser aumentada ou reduzida. A gente pode tanto, então, aumentar em 1000 nanômetros, ou diminuir. Em 200 nanômetros. Que também responde aqui qual a menor variação necessária entre a distância para a distância entre as fendas. Então, a gente tem que a menor variação necessária é 200 nanômetros. Então,
Quando uma das fendas de um sistema de dupla fenda é coberta com uma placa fina de mica, o ponto central da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja lateral da antiga figura de interferência. Se o comprimento de onda é igual a 550 nanômetros, qual a espessura da placa de mica? Então, o que temos? A gente pode pensar o seguinte, que a gente vai ter inicialmente, elas vão estar em fase. Só que quando você coloca a placa de mica ali, como esse N é um valor menor do que o do ar, obviamente, a gente vai acabar achando uma coisa, a gente vai acabar andando mais com o raio que vai passar pela placa de mica, vai ter o seu comprimento de onda diminuído, porque o comprimento de onda de N é igual ao comprimento de onda dividido por N, como N é um número maior que 1, vai diminuir o comprimento de onda, então ele vai acabar andando mais. Então a gente vai ter um ΔX aí de deslocamento. E vamos pensar na espessura da placa, sendo a espessura vai ser x. A gente vai ter que a diferença de fase vai ser dada por... A gente tem aquela fórmula de 2x. Os dois andaram a mesma coisa, mas como aqui a gente tem n diferentes, a gente vai ter o yn da placa de mica, menos menos a fase do que a gente andou normalmente, mas naquela mesma espessura, no tamanho daquela placa de mica. Então aqui a gente tem 2π de x. Esse aqui, a gente tem que lembrar que o comprimento de onda, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Substituindo, temos que n menos 2πx sobre lambda. A gente põe em evidência n menos 1. Temos essa fórmula para a gente descobrir a diferença de fase entre elas. E aqui, então, o que a gente faz? A gente deixa em evidência, e agora a gente tem que esse Δθ vai ser, sobre essa defasagem, a gente sabe também que ela vai ser igual a n vezes o comprimento de onda. Não, vezes 2π. E a gente sabe que é a sétima franja que ocupa a posição. Então, nessa franja, a gente vai ter que 7, 2π vai ser 14. Esse é o n que a gente está lidando, 14. 14π, no caso, perdão. Então, a gente tem que 14π, que vai ser essa defasagem, vai ser dada por 2π de x sobre lambda, n menos 1, corta 2, fica 7, corta π com π, a gente tem que x é igual a 7 comprimentos de onda sobre n menos 1, 7 vezes 550 nanômetros, 1,58 menos 1 fica 0,58. E a gente tem que isso aqui vai dar um número gigantesco, 6638 nanômetros. Nisso, a gente tem que esse é o x. Esse nosso x, a gente pode reescrever ele como sendo aproximadamente 664 micrômetros. A figura mostra duas fontes luminosas isotrópicas, S1 e S2, que emitem em fase a mesma amplitude, com a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda de 400 nanômetros. O detector P é colocado no eixo X, que passa pela fonte S1. Então, vamos desenhar isso daqui, só para ficar mais fácil. Aqui a gente tem o nosso antiparo.
Aqui tem essa fonte S1, essa fonte S2. E aqui a gente vai ter um eixo passando pelo X. Pelo fonte S1, S1, S2. Isso aqui vamos tomar como sendo do X, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente pode calcular... Ai, perdão. Aqui a gente pode trazer uma relação para descobrir uma função da diferença de fase em relação a esse x. Se a gente pegar um ponto aqui... Perdão, deixa eu terminar de ler a questão. A diferença de fase entre os raios provenientes das suas fontes vai ser medida entre x0 e x mais infinito. Os resultados entre x e xs estão nessa figura. Qual o maior valor de x para qual os raios chegam no detector P com fases opostas? Vamos pegar esse pontinho aqui que está em vermelho. E a gente vai pensar. Isso aqui a gente vai tomar como sendo x. Vamos pensar que o x está assim. E aqui a gente pode pensar, aqui é D também. Então, por Pitágoras, a gente sabe que isso aqui, como é hipotenusa, vai ser x ao quadrado mais d ao quadrado. Só que a gente sabe também que ΔX, não ΔX, mas a diferença de caminho, eu vou chamar de diff, vai ser dada pela diferença de caminho entre a fonte S1 e a fonte S2. Ó, aqui. Que isso vai determinar a fase delas. Já como a gente consegue ver que a fonte S2 vai andar mais que a fonte S1, a gente faz que vai ser tipo, o percurso percorrido pela fonte S2 menos que a gente percorreu pela fonte S1. E a gente tem uma função que relaciona a diferença de fase com 2π lambda e essa diferença de caminho, que eu vou já colocar ela nessa formuleta meio feinha que a gente tem. Só que no nosso gráfico, uma coisa que a gente consegue ver claramente, aqui sendo a escala, tipo assim, funcionando desse jeito, mas a gente nem vai precisar dela, a gente consegue ver que quando para 6π, o x vai ser 0. Então a gente escreve que 6π é igual a 2π lambda. Eu só vou botar tudo mais pra cá pra ficar organizado. Lambda. O x vai ser 0, que isso vai sobrar a raiz de d ao quadrado, que vai ser igual a d. X é 0 menos 0. Então, disso a gente consegue, cortando isso aqui para 3, a gente encontra que d é igual a 3 lambda. E isso a gente pode substituir nessa fórmula daqui. Nosso Δθ vai ser 2π lambda x ao quadrado, 3 ao quadrado 9, lambda ao quadrado, menos x. E agora, a gente também pode pensar assim. Esse delta é Δθ sobre 2π, é o nosso n. Porque Δθ é o número de vezes que vai ter comprimento de onda, número de vezes daquele certinho, o número de comprimento de onda. A gente pode pensar assim. Então, a gente jogando tudo isso pro lado, porque esse aqui é o ΔX, né? Nosso ΔX, a gente tem que isso aqui vai ser n lambda, tudo isso aqui, x ao quadrado mais 9 lambda ao quadrado menos x. Jogando esse carinha pro outro lado, a gente tem que x ao quadrado, não, x mais n lambda vai ser igual a x ao quadrado mais 9 lambda ao quadrado. Agora a gente pode elevar os dois lados ao quadrado. A gente fica com x ao quadrado mais 2x n lambda mais n ao quadrado lambda ao quadrado igual a x ao quadrado mais 9 lambda ao quadrado.
Aqui a gente consegue cortar esse x com esse x. E aqui a gente pode deixar esse x desse lado só. 2x n lambda é igual a 9 lambda ao quadrado menos n ao quadrado lambda ao quadrado. Aí agora a gente consegue passar tudo esse lado e deixar o x sozinho. X é igual a 9 lambda ao quadrado menos n lambda ao quadrado dividido por 2 n lambda. Como eu tenho lambda aqui e lambda aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo 9 lambda menos n ao quadrado lambda sobre 2n. E aqui que a gente tem o valor de lambda. Mas esse n, o que ele é? Aqui ele fala que ele quer saber o maior valor de x para qual os raios chegam no detector P com fases opostas. E olhando essa equação, o x, quando ele for um número muito grande, esse n tem que ser pequeno, porque ele está tanto subtraindo como dividindo. Então, para um menor n, eu vou ter o maior x. Eu quero o meu maior x possível. Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que pegar o menor n que dê fases opostas. Para fases opostas, eu tenho essa fórmula, e a menor delas é m igual a zero. Então, eu tenho que n é igual a meio. Disso, a gente consegue escrever que x é igual a 9 lambda menos meio ao quadrado lambda sobre 4 sobre 1. Nisso temos 9 lambda menos lambda sobre 4, 36 lambda menos lambda sobre 4, 35 lambda sobre 4. Como lambda é 400 nanômetros, vezes 400 vezes 10 a menos 9 sobre 4. Aqui a gente fica com 3.500 nanômetros, que é a mesma coisa que a gente escrever 3,5 micrômetros.